Olá, meu nome é Fernanda Armite Machado. Você está assistindo ao canal do Espaço Sodiai. Este vídeo eu considero um vídeo muito importante nesse momento da trajetória do canal. Mas antes de falar desse vídeo, para você que está chegando agora no canal, que é novo aqui, entre, fique à vontade, dá uma fuçada em todos os vídeos, todas as práticas. Hoje este canal tem duas séries em evidência. A série Quer Saber Como, que surgiu como uma necessidade minha de, quando eu iniciei na prática do yoga, de saber coisas teoricamente simples, aparentemente simples, mas que por serem tão simples, muitas vezes não são faladas. E o praticante iniciante acaba demorando muito tempo para entender determinados conceitos, justamente porque ninguém fala sobre o assunto. Então, essa série Quer Saber Como veio a partir dessa minha necessidade, que eu senti lá no início, quando eu comecei nessa jornada, nesse caminho do yoga. E esta série Quer Saber Como terá uma última temporada, com 9 episódios, falando também de assuntos básicos que trazem um maior entendimento para o praticante iniciante e vão ajudar também aquelas pessoas já iniciadas, já avançadas, vamos dizer assim, na prática, até mesmo professores, a buscar formas de falar isso para os seus alunos, por exemplo. Abordar esses assuntos tão naturais para eles já, para aquelas pessoas que estão iniciando e que sentem essa falta, essa necessidade desse conhecimento. A outra série que você encontra aqui no canal é a Respiração para a Semana Astrológica. A série Respiração para a Semana Astrológica surgiu de uma outra necessidade minha, que é de tirar as coisas do campo das ideias e colocar na vida real, para que a gente possa usufruir dos benefícios que as práticas nos trazem de uma maneira consciente, de uma maneira em que você consiga sentir os benefícios e usar os benefícios a favor do seu dia, a favor do que você precisa fazer, do que você precisa equilibrar, muitas vezes desfavorável nesse momento. Então, como você pode usar ferramentas que vão te auxiliar nesse sentido. E a respiração é uma ferramenta que está acessível para todos, praticantes e não praticantes de yoga. E aqui eu trago técnicas que vão te auxiliar nesse processo. E este vídeo em particular, apesar de eu estar iniciando o vídeo de uma forma diferente, é um vídeo da Semana Astrológica. É um vídeo referente à energia do dia 2/9 de 2021. E é por conta da energia de hoje que eu resolvi fazer este vídeo de forma diferente. A energia de hoje está trazendo um aspecto de impulsividade a ações violentas, a se posicionar de maneira violenta, e isso nós estamos sujeitos tanto a receber essas ações como a agir de maneira violenta. E como a energia já é uma energia de impulso, de violência, eu vou propor que a gente faça a prática hoje no caminho contrário, potencializando o seu estado de leveza. E daí me surgiu uma ideia. Esta série, Respiração para a Semana Astrológica, surgiu com a ideia de trazer exercícios de respiração, pranayamas, ponto. Mas quem vem acompanhando tem percebido que já há algum tempo eu tenho inserido meditação, visualização, algumas outras questões ao exercício de respiração que eu acredito que complementam o exercício, potencializam o exercício e são um pilar um do outro, na verdade. Então, eu não vou mudar o nome da série, vai continuar chamando Respiração para a Semana Astrológica, mas vocês vão ver cada vez mais elementos junto com os exercícios de respiração. E daí, isso me remete à minha natureza. E eu vou aproveitar esse vídeo de hoje, da Respiração para a Semana Astrológica,
para refazer a apresentação do canal, para ressignificar o conteúdo do canal. E para fazer isso, eu preciso falar um pouquinho da minha natureza. Quem me conhece já há algum tempo, já sabe, já percebeu, talvez se incomodou ou não com isso, mas eu sou uma pessoa essencialmente mutante. Então eu vou falar um pouquinho para você, que está me assistindo agora, dessa minha essência. Quem é a Fernanda Armite Machado, afinal? Quem é a professora de yoga? Se você preferir passar direto para a prática, vai lá para o final do vídeo. Hoje a prática está lá no final do vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim e sobre o canal, fica aqui e vai direto. Eu vou procurar falar de maneira resumida, mas eu vou lá na minha infância. Eu desde criança me reconheço diferente. Isso necessariamente não é quem eu sou, é quem eu me reconheço. Quando eu tinha meus 6 anos mais ou menos, eu me lembro que minha avó perguntou para as netas que boneca que cada uma gostaria, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o que a gente assistia na época. E porque minha avó fazia tricô, fazia bonecas de tricô e contava histórias, enfim. E ela perguntou pra gente que boneca que a gente gostaria, crente que todas nós íamos pedir a Emília. Esse que eu pedi a Cuca. E na hora minha avó falou, olha, então a Cuca eu vou comprar, porque eu não vou conseguir fazer. Aí tudo bem, eu ganhei a Cuca. Outra lembrança que eu tenho de criança é que eu nunca quis fazer o que todos faziam. Se todos faziam aula de piano, eu queria fazer outra coisa. E é assim para tudo. E sempre tive uma conexão muito forte com a natureza, com os animais. E um prazer de estar junto à natureza, de me sentir parte da natureza. Isso desde sempre também. Na adolescência, isso ficou muito forte para mim, essa relação com a natureza. Na época eu morava em cidade de praia e eu era rata de praia no sentido de sentir aquele momento, de ouvir a onda do mar, de dormir na beira da praia e acordar com a onda batendo na tua cara e criar uma conexão e me sentir viva naquela conexão. Então, a partir daí, eu comecei a me sentir muito diurna. Eu sou uma pessoa do sol. Eu não faço isso hoje porque a vida nos leva para outras coisas, é um objetivo ainda de vida, mas eu não faço isso hoje, porque os compromissos nos levam a outros horários, mas eu sei que a minha essência é acordar quando o sol nasce e dormir quando o sol se põe. Essa é a minha essência, eu me sinto bem quando eu consigo fazer isso, eu gostaria que isso fosse a minha vida, não é, e tudo bem também, neste momento não dá para ser. Mas essa conexão com a natureza para mim ficou muito forte na adolescência. Já no início da vida adulta e até então, na vida adulta, eu comecei a buscar uma identidade, mas uma identidade não para que as pessoas me reconheçam nessa identidade, mas para que eu me reconheça nessa identidade. E tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu sou muito grata. Acho que foi necessário para ser quem eu sou hoje, para estar onde eu estou hoje. E não que o caminho tenha se esgotado, ainda tenho muita coisa para percorrer e eu acredito que outras encarnações vão me ajudar a seguir nesse caminho, porque só essa encarnação não vai dar conta. Então eu vou falar um pouquinho do meu aspecto profissional, para que vocês entendam dessa minha essência que está em constante movimento. E esse movimento
está sempre indo em busca ao encontro do autoconhecimento. Isso é uma diretriz, é um caminho para mim, é o ponto de chegada, que talvez eu nunca chegue, se eu for pensar nessa existência, talvez eu nunca chegue, mas esse processo, viver o processo é o que me fascina. E um dia, quem sabe, daqui umas 3 encarnações eu chegue lá. Mas, enfim, então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até que eu chegasse até o dia de hoje, falando aqui com vocês. Eu nunca fui, por exemplo, uma pessoa ligada à tecnologia. Nunca gostei de ficar no computador, nunca gostei de videogame. Joguei videogame, me diverti com videogame, mas nunca foi uma coisa que me atraiu. Na época, sou da época do Walkman, né? Também não era uma coisa que me atraía ficar ali. Para mim, o que me atraiu sempre foi o externo, foi o sol, foi o vento. Adoro o vento. Eu falo que uma das outras encarnações minha foi cachorro, porque eu gosto de colocar a cabeça para fora do carro para sentir aquele vento. Então, eu nunca fui da tecnologia, mas eu sou aquariana. E daí, né, a gente tem aquele entendimento que o aquariano é do futuro, é tecnológico. Aí eu me questiono até como aquariana e uma pessoa que se entende diferente. Ok, a tecnologia, né, as novidades são avanços, a gente entende hoje como coisas do futuro, mas particularmente eu vejo no futuro um resgate ao simples, um resgate à natureza. Então eu acredito que mesmo sem essa minha conexão muito forte com a tecnologia, apesar de estar aqui falando com vocês, sem mesmo essa conexão muito forte com a tecnologia, eu acredito que eu tenho essa ligação com o futuro, sim, por uma questão dessa afinidade e desse chamado que a natureza faz o tempo todo, da qual eu me sinto parte, eu não me sinto apartada. Então, esse é um aspecto. A tecnologia, para mim, eu acho bárbara, mas ela é uma ferramenta. Ela me ajuda a chegar a vocês. Ela amplia meu horizonte, sem sair de casa. Eu tenho uma conexão muito forte com o meu cantinho, com a minha casa. Me sinto extremamente bem em casa. E estar em casa e poder estar em todos os lugares, independente de onde você esteja aí do outro lado, eu estou aí com você. Para mim isso é fantástico. Então realmente eu acho a tecnologia muito importante, mas para mim ela é isso. Ela é uma possibilidade de ampliar horizontes, de chegar a lugares que eu não chegaria sem ela. Então, voltando à questão profissional, que é o mais evidente quando a gente chega na vida adulta, né? O que aparece mais para as pessoas e que muitas vezes nos definem em determinados momentos das nossas vidas. Voltando à vida profissional, quando eu estava na época de fazer vestibular, 17 anos, eu realmente não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu tinha algumas afinidades, mas não sabia o que eu queria fazer, e vendo um livro de profissões, eu encontrei a hotelaria, administração hoteleira. E achei que podia ser um caminho para mim e fiz o curso de administração hoteleira. Passei por todas as áreas, né, relacionadas, hospedagem, alimentação e tudo mais. Acho que foi muito importante para mim como pessoa esse curso. E no curso de administração hoteleira eu descobri que o meu caminho são as pessoas. Porque dentro de um curso de administração nós tivemos a disciplina Administração de Recursos Humanos e a área me chamou. E eu fui fazer especialização na área de recursos humanos, fui trabalhar na área de recursos humanos,
sempre a minha visão dos recursos humanos foi a visão do desenvolvimento humano. A possibilidade de desenvolver habilidades nas pessoas, né, de ser um instrumento para que isso pudesse acontecer, para que as pessoas pudessem crescer dentro das suas perspectivas, dentro dos seus interesses. Então, a minha conexão com a área de recursos humanos sempre foi muito nesse aspecto, relacionado ao treinamento, ao desenvolvimento. E quando eu estava trabalhando com recursos humanos, veio um convite para que eu desse aula de administração de recursos humanos num curso tecnólogo em turismo. Então, relacionado com a minha área de formação, dar aula, né, dentro do que eu estava trabalhando naquele momento. Até aquele momento, nunca tinha me imaginado professora, apesar de quando criança brincar de escolinha, onde eu era professora. Então, isso é outra coisa que eu falo. Olhe para as suas crianças, do que elas brincam. Provavelmente isso vai dizer muito sobre o futuro delas, sobre em que profissão ou como elas vão se identificar com a vida. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, mas enfim, eu brincava de escolinha quando era criança, chegou um convite para que eu fosse ser professora. Racionalmente, naquele momento, eu nunca tinha pensado em ser professora, eu achava que eu não teria paciência, que eu ia amarrar todo mundo na cadeira para que todo mundo ficasse quieto. Mas eu gosto de assumir desafios, eu gosto de ver como é que é. E eu aceitei. E eu me apaixonei por dar aula. Essa troca, essa conexão, esse brilho no olhar de você ver a pessoa aprendendo e se desenvolvendo através do seu entendimento de determinados aspectos, para mim aquilo me encantou. E eu falei, bom, eu quero dar aula. Nesse momento, eu tinha uma casa de café, era comerciante dentro da área da hotelaria. Já tinha trabalhado com recursos humanos, mas eu estava no comércio com essa casa de café nesse momento. E comecei paralelamente a dar aulas. E como tudo na minha vida, quando eu me identifico com alguma coisa, aquela coisa vai crescendo, vai criando tamanho, e uma coisa acaba engolindo a outra. E chegou num momento em que eu precisei escolher. Eu não conseguia dar conta mais de ter a casa de café do jeito que ela era, que dependia de mim 24 horas por dia, e dar aula. Eu falei, não, eu quero dar aula. E nesse momento, ainda, porque eu sou muito programada, não abandonei ainda a casa de café, mas comecei a traçar meu caminho para me tornar oficialmente professora. E fui atrás de fazer mestrado. Aí nesse momento eu já estava aqui em Rio Claro, moro em Rio Claro, interior de São Paulo. Eu já estava aqui em Rio Claro e aqui nós temos a Unesp. E eu falei, bom, eu sou formada em administração hoteleira, tenho especialização em recursos humanos. Que curso tem na Unesp que pode me dar a possibilidade de eu fazer um mestrado? Primeiro que eu não era nem, a minha formação é tecnólogo, né? O tecnólogo, ele é um título de graduação, mas existe uma certa resistência da universidade, lógico, porque é uma forma eu entendo, é uma forma diferente de abordar o conteúdo. O tecnólogo, ele te coloca frente ao mercado de trabalho. A graduação tradicional, ela traz aspectos de pesquisa junto, né? Então já traz essa característica mais relacionada à universidade, que eu cheguei para fazer um mestrado sem esse conhecimento. Então eu tive que buscar o meu caminho e mostrar que tinha por que eu estar ali. Mas no primeiro momento eu fui pesquisar aonde, qual curso poderia me dar essa possibilidade? O que tem aqui em Rio Claro que eu consiga fazer essa transposição, né?
E tenho a educação, tem a geografia, tem a geologia, tem a biologia e tem a educação física. Fui eu fazer mestrado na educação física. Não foi tão simples assim, estou resumindo a história. Mas como eu cheguei no mestrado na educação física? Através da administração de recursos humanos. Na época, estava muito, até na moda, fazer outdoor training, que é o treinamento de empresas com atividades de aventura na natureza. Então eu criei um projeto que uniu a possibilidade da gente criar estados emocionais produtivos através das atividades de aventura na natureza. E nisso fui, lógico que não foi de primeira que eu entrei no mestrado, eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa, fiquei um tempo no grupo de pesquisa, comecei a estudar e entender como que era esse mundo da pesquisa, até que me inscrevi, fiz a prova e entrei no mestrado. Fiz o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, aí nesse meio tempo o café deixou de existir, eu continuei só dando aula e fazendo mestrado. E quando eu terminei o mestrado, me chamaram numa faculdade aqui de Rio Claro, particular, para que eu fosse dar aula nos cursos de administração e relacionados à administração, da disciplina de recursos humanos e outras disciplinas afins. E eu fiquei 10 anos dando aula, apaixonada, continuo gostando de dar aula, mas nesse meio tempo o yoga surgiu na minha vida. E eu comecei a praticar o yoga como qualquer praticante, cheia de dúvidas, cheia de dificuldades, mas alguma coisa sempre me atraiu no yoga. E eu resolvi entender um pouco mais aquilo. Eu tenho uma coisa que eu preciso entender o que eu faço. Eu não faço as coisas... O que eu faço é porque faz sentido para mim. Se eu deixar de fazer, é porque deixou de fazer sentido para mim. E tudo bem também. Isso acontece. Mas eu comecei a me encantar pelo yoga, principalmente através da respiração. E foi por isso que eu escolhi os pranayamas, os exercícios de respiração, para essa série principal do canal. Porque eu acho que são muito acessíveis para todo mundo. Todo mundo respira, muitas vezes sem consciência. E a gente não se dá conta do poder que tem a nossa respiração e de quanto a gente pode direcionar a nossa vida se a gente tiver consciência da nossa respiração. E nesse primeiro momento, o que me encantou, muita coisa, mas a respiração sobretudo. Eu percebi muito em mim, quando eu comecei a praticar o yoga, a mudança na respiração. Bom, e resolvi estudar um pouco mais, entender um pouco mais o que era essa filosofia de vida. E fui fazer um curso de formação para professores de yoga num primeiro momento para mim, para entender o que eu estava fazendo. Eu não gosto de fazer as coisas que eu não entendo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Isso é outro aspecto da minha personalidade. Enfim, fui fazer o curso de formação e eu tenho uma outra coisa, que eu sou muito... É bom e é ruim. Se eu me proponho a fazer determinada coisa, enquanto aquilo fizer sentido para mim, eu vou fazer aquilo da melhor forma possível, dentro das regras que aquela situação me coloca. Se eu estou entrando em alguma coisa que já existe, eu acredito que eu devo seguir as regras que aquilo me propõe. Se aquilo não faz sentido para mim e eu não quero seguir aquelas regras, eu vou sair. Tudo bem. Então, quando eu me coloco à disposição de alguma coisa, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou fazer tudo que for preciso fazer para que o resultado seja o melhor possível, dentro das minhas limitações, entendendo e respeitando as minhas limitações. Mas eu vou fazer o possível para seguir todas as regras da forma com que elas são colocadas ali. Então eu fui fazer o curso
E me encantei também com essa filosofia de vida que me trouxe, além da respiração a partir desse momento, um entendimento de algumas coisas que eu já acreditava e que passaram a fazer sentido e eu passei a me identificar com aquela forma de pensar. E aquilo foi tomando um tamanho na minha vida que eu continuei dando aulas paralelo às aulas na faculdade, eu continuei dando aulas de yoga para alguns amigos, né, algumas pessoas próximas. E aquilo foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo até que eu abri o espaço Swadhyaya, espaço físico. E, como tudo, durante, acredito que foram 3 anos, 2, 3 anos, não lembro já mais ao certo, levei paralelo as aulas da faculdade com as aulas de yoga no espaço. E aquilo foi crescendo e tomando conta não só do meu tempo, mas da minha forma de viver. Chegou num momento em que eu me sentia tendo que mudar uma chavinha. Quando eu saía da aula de yoga e ia para a aula na faculdade, são ambientes diferentes e formas diferentes de se conduzir uma aula, apesar da essência ser a mesma, da pessoa ser a mesma, a intenção de desenvolvimento ser a mesma. O que sustenta a prática, o que faz a prática acontecer, o estado em que a gente está é diferente. Então, eu comecei a me sentir precisando mudar uma chavinha toda vez que eu ia dar aula na faculdade. E aquilo começou a me incomodar. E eu já não queria mais dar aula na faculdade, eu queria dar aula de yoga. E eu fui criando condição para que chegasse esse dia que eu pudesse virar oficialmente professora de yoga. Isso aconteceu e já faz algum tempo que eu me dedico profissionalmente, exclusivamente ao yoga. Da mesma forma que eu me identifiquei muito com muita coisa do yoga, algumas coisas, eu não posso dizer que eu vivo o estilo de vida yoga, porque eu não consegui ainda hoje inserir alguns aspectos no meu dia a dia. E eu acho que é natural e tudo bem, e cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu ritmo. Eu tenho, por exemplo, o conceito e tenho alunos que seguem muito mais o estilo de vida do que eu. E eu me entendo e me respeito nessa questão. Eu sempre falo para o aluno, respeita o seu limite. Né? Respeita o seu limite na postura, o meu limite na vida, na prática diária da minha vida, ainda me impõe questões que eu não consegui trazer para o meu dia a dia. Mas tudo bem. Eu acho que é uma evolução, é dia a dia e as coisas só acontecem quando elas acontecem, é porque elas já fazem parte de você. Quando a gente impõe uma forma de agir, uma mudança radical em determinado aspecto da sua vida para cumprir com um propósito de filosofia, você está mentindo. Você está... eu acredito muito que a intenção é mais importante que a ação. E se eu imponho para mim mesmo uma determinada situação, eu estou mentindo para mim no primeiro momento. Estou fingindo que eu estou brincando de fazer determinada coisa. Então eu acredito que o valor daquela ação perde todo o significado a partir do momento que ela ainda não está em mim. Então eu respeito muito isso e convivo muito bem com isso também. E nesse processo, eu já falei em outros vídeos, em lives, tem duas questões que não vou dizer que me incomodam, a palavra não é incomodam, mas que ficam na minha mente. Uma delas eu sinto uma necessidade de conexão com as minhas raízes,
né? Com uma identidade de quem eu sou, de onde eu venho. E é lógico que se a gente for pensar num aspecto macro, talvez a gente chegue lá na Índia, na região, né, onde surgiu o yoga, que nem era a Índia na época, mas talvez a gente chegue naqueles tempos. Mas eu sinto uma necessidade de conexão com uma coisa mais real, mas real nesse sentido, né? Se a gente for falar sobre o que é real e o que não é real, a gente vai para um outro assunto. Mas assim, real nesse sentido de como eu me identifico hoje, né? No lugar que eu estou hoje, porque eu estou aqui por algum motivo. Então, eu tenho uma necessidade de me conectar com a minha essência mais próxima. Quem que é a minha essência mais próxima? Qual é a minha identidade como brasileira? Né? Então, eu me questiono desde o início, apesar de me identificar com muitas questões do yoga, eu me questiono desde o início por que eu fui buscar tão longe, tanto em tempo como cultura, uma prática que me trouxesse esse entendimento da vida, né? Da forma que o yoga traz pra gente. Por que eu fui buscar lá longe? Porque eu vejo, quando a gente começa a olhar aqui e ali, essa e aquela cultura, lógico que todas têm as suas particularidades, as suas crenças, mas a essência das falas parece que vem do mesmo lugar, né? Então eu fico tentando reconhecer aonde está essa essência que eu me identifico no yoga, aqui mais próxima de mim. E lógico que o yoga, como um estilo de vida, tem as suas crenças, os seus valores, os seus costumes, e nem todos eles fazem sentido para mim hoje, né? Eu ainda, pode ser que um dia eu me entregue totalmente ao estilo de vida e à crença da filosofia. Mas hoje eu ainda não me sinto assim. E busco o tempo todo, como lá no início da minha busca, o objetivo era o autoconhecimento, eu continuo nessa busca do autoconhecimento. E encontrar minhas essências aqui mais próximas faz muito sentido para mim. E outra questão é que aí talvez seja uma questão de personalidade, que eu volto lá na infância, quando eu não queria ser igual aos outros. Eu prezo muito pela liberdade, pela minha liberdade. E a minha liberdade, eu entendo a minha liberdade não como, eu quero ser livre, não vou me casar. Não, eu sou casada, muito bem casada, adoro estar casada, adoro ter uma pessoa comigo, principalmente quem é. E isso não me faz me sentir presa. O que me faz me sentir presa é ter que seguir regras que algumas vezes não fazem sentido para mim. Só que, ao mesmo tempo em que eu me sinto presa e isso me incomoda em ter que seguir regras que não fazem sentido para mim, eu acredito e entendo no que eu falei há pouco, de que se eu entro em aí pode ser qualquer coisa, em uma religião, num processo cultural que já existe, se eu entro, eu estou me dispondo a seguir as regras que lá existem. Então, vocês não vão me ver nesse canal em nenhum momento em que eu falar sobre yoga, tentando criar, inventar coisas em cima do yoga. A minha formação como professora de yoga é no yoga clássico, no Hatha Yoga, que segue a tradição. Então, sempre que eu falar de yoga neste canal ou em qualquer outro momento da minha vida, é lógico que tudo é infectado por como a gente compreende aquele conteúdo. É impossível separar o entendimento, a percepção do conteúdo em si, mas dentro dessa limitação, sempre que vocês me ouvirem falar de yoga, vocês não vão me ver inventar nada. Eu vou falar do yoga exatamente como ele é, como se acredita dentro das regras culturais
os valores do yoga como ele é. Mas, como eu disse, eu começo a sentir falta de algumas coisas. E eu sou um ser em constante movimento. E eu tenho sentido muita vontade de falar de outras coisas para além do yoga. Então, a partir desse momento, eu estou abrindo a possibilidade deste canal de falar de coisas para além do yoga. Ainda nesse sentido, o objetivo do canal é o autoconhecimento. Eu não vou mudar o nome do canal, ele continua chamando Espaço Swadhyaya. Swadhyaya significa autoestudo, autoconhecimento. Este é o propósito. Então, tudo que me levar à possibilidade de me reconhecer enquanto pessoa, eu vou compartilhar com vocês, para que vocês, dentro das crenças de vocês, dentro das limitações e das possibilidades e interesses de vocês, possam usar desse conhecimento em benefício do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. E ultimamente eu tenho estudado muito sobre questões relacionadas aos elementos naturais, independente de amarrações com esta ou aquela crença. Eu tenho estudado muito sobre os elementos, o ar, o fogo, a terra, a água, e tenho estudado sobre a bruxa natural, com a qual eu me identifico. Então vocês vão passar a ver coisas neste canal para além do yoga, para além da prática do yoga. E assim eu me sinto mais livre. E me sentindo mais livre, eu tenho certeza que eu vou poder trazer uma contribuição muito maior, segundo os propósitos desse canal. Então, quem já está aqui desde o início, seja bem-vindo. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Este é um novo momento. Isso não significa que esse novo momento será eterno. A intenção é justamente a evolução, e a evolução é a mudança. E é isso que vocês vão ver nesse canal. Então, vamos para a prática. Hoje, partindo desse princípio, dessa energia que está nos impulsionando a ações de impulsividade e violência, quero propor uma prática que vai nos levar no caminho contrário disso, que vai nos dar leveza. Então você vai escolher a sua postura meditativa, pernas cruzadas, sentado no chão ou na cadeira. Ancore, sinta quadril apoiado no chão se estiver com as pernas cruzadas, sinta os pés apoiados no chão se estiver sentado na cadeira. Alonga a sua coluna, abra o peito, comece a observar a sua respiração, se conecte com a sua essência, perceba o seu corpo na postura, perceba a sua respiração, os batimentos cardíacos, e assim vai ficando cada vez mais presente. Quando você se sentir presente, comece a observar a respiração completa. Inspira profundamente, leva o ar para a parte baixa do abdômen, depois enche as costelas, por último enche o peito e na expiração esvazia peito, costelas e abdômen. Faça essa respiração alguns instantes de maneira livre, sem contar número de respirações, até que ela fique natural e confortável para você. Ainda assim, profunda e lenta. E durante esse processo, comece a pensar em coisas que te incomodam. Coisas que te fariam sair do prumo numa situação natural. Perceba se pensar nessas coisas interfere no ritmo da sua respiração, no fluxo da sua respiração. Entenda como os seus pensamentos influenciam a sua respiração e como a sua respiração influencia os seus pensamentos. Pense alguns instantes em situações que te tirariam do sério, que fariam com que você tivesse reações intempestivas, reações até mesmo violentas.
Perceba como você se sente. Nesse momento, você vai deixar esses pensamentos de lado para observar a sua respiração abdominal. Mantendo a respiração profunda, lenta e suave. Vai observar os movimentos do seu abdômen enquanto você respira. Deixe a musculatura do abdômen relaxada e apenas observe o ar que entra e sai pelas suas narinas e como esse ar movimenta o seu abdômen. E a partir do movimento do abdômen, sinta todo o seu corpo se acomodando. Permaneça alguns instantes nessa respiração sem contar a respiração. Apenas observe. O tempo em que você vai ficar nessa prática vai ser determinado muito pela sua atenção. Quando começar a ficar difícil para você focar a atenção no abdômen, outras coisas começarem a despertar a sua atenção, é o momento em que você vai passar para outra etapa da prática. Você vai deixar aos poucos a sua respiração voltar à respiração natural, mantendo, num primeiro momento, a respiração profunda, lenta, suave, até que a sua respiração não chame mais a sua atenção. Provavelmente, nesse momento, ela vai ficar mais curta, tudo bem. Você vai deixar de prestar atenção na sua respiração e deixar simplesmente que ela aconteça. Permaneça alguns instantes, da mesma forma, quando acontecimentos do ambiente começarem a chamar a sua atenção, você vai fazer 3 respirações profundas, soltando lentamente o ar pela boca, e entregando o seu corpo, como se ele derretesse. Ao final dessas 3 respirações, volte a pensar naquela questão lá do início, que numa situação natural te tiraria do seu eixo. E observe como você olha para ela nesse momento. Não significa que fazendo uma simples prática, uma vez dessa forma que a gente fez, vai mudar a sua visão sobre aquele assunto. Mas muito provavelmente o ímpeto estará acalmado. A gente só age com consciência a partir do momento que a gente digere o acontecimento. Quando eu digiro o acontecimento, que é o que se propõe um pouco essa prática, a minha mente fica mais leve e as minhas ações mais assertivas. Experimente. Boa prática.